Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário LVBI11 e mais especificamente sobre a alta dos dividendos desse fundo imobiliário, que historicamente vinham ali no valor de 75 centavos por cota e no último mês acabou, aliás, no último mês não, agora nesse mês atual, que ele divulgou no mês passado, mas pagou agora em maio, no mês atual ele pagou aí o valor de 76 centavos, ou seja, aumentando os seus rendimentos. Vale aqui destacar que o LVBI é um fundo imobiliário de logística gerido pela gestora VBI, que vem fazendo um ótimo trabalho, na minha opinião, e atualmente ele tem um valor patrimonial de 1,3 bilhões de reais. E nesse vídeo daqui a gente vai falar principalmente se esse dividendo que agora esse fundo imobiliário vem pagando de 76 centavos por mês, se esse valor é estável, se ele não é, se esse fundo tem capacidade de aumentar os dividendos para os próximos meses, se não tem, se ele tem mais chance de aumentar do que diminuir. Bem, é exatamente isso que a gente vai discutir no momento atual. Mas vale aqui só destacar que se você for novo no canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar a divulgação aqui do canal, tá bom? Mas agora sim, vamos falar sobre o fundo imobiliário LVBI11 e como que ele vem aumentando os seus dividendos. Mas antes de tudo, é extremamente importante a gente discutir como que ele recebe esse dinheiro que ele paga em dividendos, da onde que é a origem desse dinheiro. E aqui a gente tem a DRE, a demonstração de resultado de exercício. Essa daqui é do mês passado, porque a desse mês ele ainda não divulgou, e no mês passado ele pagou 75 centavos. Mas uma coisa muito interessante da gente ver nessa DRE é que ele recebeu de receita imobiliária, ou seja, ele recebeu de aluguel R$ 1 por cota. Ele pagou 9 centavos de despesas operacionais, o que é muito comum um fundo ter despesas operacionais, e com isso sobrou 91 centavos por cota. A parte que ele tinha em dinheiro em caixa, que estava atrelado ao CDI, rendeu 1 centavo, e as despesas financeiras, que é a parte de alavancagem do fundo, é o tanto que ele paga de juros e amortização, foi de 17 centavos, então a soma de 17 centavos negativos mais esse 1 centavo de receita operacional chegou em menos 16, e no mês passado ele já gerou de lucro líquido os 76 centavos. Deixou 1 centavo de reserva e distribuiu os outros 75 centavos. Então aqui a gente consegue ver que ele já vinha há alguns meses, e isso não vem só do mês passado, já vinha há algum tempo, ele já vem há algum tempo gerando 76 centavos por cota, e vinha distribuindo 75, um pouco abaixo disso, porque ele estava fazendo uma reserva de capital, porque essa reserva é interessante em um momento de crise, em algum momento que ele tem um problema pontual, ele pode distribuir essa reserva sem que isso afete os rendimentos. Então é bem comum a gente ver fundos imobiliários fazendo essa reserva de lucro. Então, nesse mês atual, ele resolveu, em vez de fazer essa reserva, já pagar os 76 centavos que ele já vinha gerando normalmente. Então aqui a gente tem, de novo, o mesmo gráfico que eu mostrei no slide passado, só que agora representado de outro jeito. Então ele recebe R$ 1 de aluguel dos imóveis que ele tem, o caixa que ele tem ali aplicado ao CDI vai pagar 1 centavo por cota, ele tem as despesas financeiras, as operacionais, e vai chegar no fim da história os 75 centavos que foi distribuído, mais a parte de reserva de lucro, que foi 1 centavo no mês passado. E só lembrando que essa despesa financeira é os juros mais a amortização da alavancagem desse fundo imobiliário. Então aqui a gente consegue ver os imóveis que ele tem, a gente vê que ele tem vários imóveis divididos pelo Brasil inteiro, e a grande maioria desses imóveis, quase 65%, são de contratos típicos. Ou seja, são de contratos que, se caso as condições do mercado logístico se aqueçam, se caso os galpões próximos comecem a cobrar aluguéis cada vez mais caros, esses aluguéis típicos vão conseguir também subir o valor do aluguel acima da inflação. Enquanto aqui quase 1/3 do fundo imobiliário, quase 30%, são de aluguéis atípicos. Ou seja, são de aluguéis que, por mais que tenham problemas na economia, eles ainda vão pagar um determinado valor corrigido anualmente pela inflação. E isso daqui é um ponto muito positivo, porque vai gerar com que, independente do que aconteça, tanto um cenário positivo, onde os contratos típicos vão ser muito mais beneficiados, quanto em um cenário de crise, onde os contratos atípicos vão ser muito mais beneficiados em relação aos típicos, independente do cenário para os próximos anos, o LVBI ele se garante, ele tem aí uma posição muito interessante.
E esses contratos, tanto típico quanto atípico, são corrigidos anualmente pela inflação. E aqui a gente consegue ver o mês de reajuste desses contratos. A gente consegue ver que muitos ajustam em janeiro e os outros ficam aqui dispersos ao longo do ano. Então, na verdade, atualmente esse fundo imobiliário vem pagando 76 centavos por cota, mas com essa correção dos contratos pela inflação, ele pode vir a receber mais dinheiro de aluguel e com isso acabar distribuindo mais dinheiro para o investidor no fim da história. Então ele sim tem capacidade de aumentar os dividendos ao longo do tempo com o reajuste dos contratos que já está contratado por contrato dos aluguéis que ele recebe. Então aqui a gente consegue ver melhor quando que ele vai ter as revisionais. As revisionais elas são só dos contratos típicos e são quando tanto o locatário, que é a pessoa ou a empresa que está alugando, quanto o fundo imobiliário, que é o LVBI, sentam e tentam renegociar um novo valor de aluguel, que ele pode ser tanto acima ou abaixo do valor que está sendo cotado. Então seria nessas revisionais que os contratos típicos, eles capturariam esse aumento de aluguel acima da inflação. A gente consegue ver que boa parte dos contratos típicos do fundo imobiliário vão ter essa revisional nesse ano ou no ano que vem. E aqui legal a gente consegue ver também a vacância desse fundo imobiliário, quantos por cento dos imóveis estão vagos. Então atualmente a gente consegue ver que todos os imóveis estão alugados, mas quando a gente olha um histórico um pouco mais longo, a gente vê que historicamente ali 1, 2% acaba sendo uma vacância do fundo, o que é uma vacância extremamente baixa, ainda mais comparado com os outros fundos imobiliários. Então, quais conclusões que a gente chega nesse vídeo daqui? Primeiro, esse valor de 76 centavos que ele vem pagando é um valor recorrente, ele tem capacidade de continuar pagando esse valor. Os reajustes dos contratos vão acontecer com o tempo, isso pode proporcionar que ele aumente ainda mais os rendimentos. E também, eu não falei nesse vídeo, mas com a queda do CDI, com a queda da taxa Selic, ele também pode aumentar os rendimentos, porque ele tem uma alavancagem que é atrelada ao CDI, ou seja, com a queda do CDI, ele pagaria menos juros em cima dessa alavancagem, logo sobraria mais dinheiro para ser distribuído como dividendo. Então, enquanto isso não acontecer, ele vai continuar pagando aqui os 76 centavos, mas é um fundo muito interessante, com uma boa gestão por trás e tem capacidade de aumentar ainda mais os rendimentos com o passar do tempo. E atualmente, no preço de R$101, e considerando o rendimento aqui na casa dos 73 centavos por mês, a gente vai chegar num dividend yield de 9% ao ano, um valor extremamente alto. E gente, esse vídeo vai chegando ao fim e eu vou estar recomendando outros 2 vídeos de fundos imobiliários logísticos para você investidor.